Eu quero lembrar a todos vocês que da leitura de Gálatas, que a Líria acabou de ler para nós, são palavras muito bonitas do apóstolo Paulo. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Liberdade. Palavra boa de se ouvir. Quando a gente usufrui de liberdade. Quem de nós não gosta desta palavra? Ser livre. Quem de nós não gostaria de ter o seu próprio negócio, o seu próprio trabalho, a sua própria renda, liberdade financeira? Quem de nós não gostaria de ser livre e ter um bom trabalho, um bom emprego ou dinheiro para poder viajar, ser livre, conhecer o Brasil, conhecer o mundo? Ah, liberdade! Que palavra maravilhosa! Nós vivemos num tempo em que cada vez mais as pessoas querem ser livres. E essa palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela veio num momento em que o apóstolo Paulo fundou a congregação da Galácia. E depois de um tempo, ele ficou sabendo que outros falsos pastores estavam lá a pregar e dizer: olha, Jesus libertou vocês? Quem disse isso? Foi o apóstolo Paulo? Não. Vocês não são totalmente livres, não. Vocês precisam observar aquelas leis do Antigo Testamento, aquelas leis cerimoniais. Vocês precisam sacrificar animais. Não, as coisas não são tão fáceis assim. Ou seja, existiam pessoas lá na Galácia que estavam fazendo com que o povo voltasse às leis. E a gente sabe que a lei só nos mata. A lei não tem poder para nos salvar. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês vão perder a liberdade do Evangelho novamente. Vocês são livres em Jesus Cristo. Então ele diz aqui no capítulo 5, ó, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres de leis, de cerimônias. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Olha, nós éramos escravos do pecado. Então nós, por sermos escravos do pecado, nós tínhamos que ser escravos das cerimônias, dos rituais do Antigo Testamento. Mas aí vem Jesus e disse: olha, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais sacrificar animais. Não precisa mais passar um dia de sábado sem trabalhar absolutamente nada. Não. Ele então nos libertou para que nós sejamos livres, mas servos dele. Olha que nós saímos de uma escravidão do pecado e em Jesus nós nos tornamos servos. Na verdade, nós nos tornamos escravos, nós estamos debaixo do senhorio do próprio Cristo. Mas isso não é ser escravo. Trabalhar para a igreja é bonito. Trabalhar para o Senhor Jesus é agradável. Nunca foi escravidão. Nós somos então conclamados a viver num mundo novo, numa vida nova e estar sob o domínio de Cristo. O apóstolo Paulo também diz aos coríntios: pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. E com muito orgulho. Isso não nos dói nada trabalhar para o Senhor. Então, Romanos, o apóstolo Paulo também diz: vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Nós nos tornamos servos de Deus para fazer aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. E o próprio Martinho Lutero também disse: um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e está sujeito a todos. Então nós estamos à disposição de todos como cristãos. Nós estamos à disposição do nosso irmão afastado, isolado, como nós cantamos aqui. Aos pobres ajudar, aos fracos ajudar,
a conduzi-los. Nós somos convidados a trabalhar por essa causa. Então, dessa forma, a concepção da liberdade cristã, ela toma outra atitude na nossa vida. Nós nos sentimos, então, alegres em trabalhar para o Senhor. Então, o apóstolo Paulo diz aqui no nosso capítulo 5 do texto: vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. E como nós temos necessidade de ajudar uns aos outros, temos necessidade, como as pessoas estão precisando de ajuda, falei ontem para as senhoras ali, recebi um telefonema essa semana, alguém disse: pastor, eu estou com depressão, eu não estou bem. Ela estava dizendo: pastor, eu preciso de ajuda. As pessoas precisam de ajuda. Que bom quando elas pedem, quando elas dizem, E nós conversávamos ontem, uma semana chuvosa, uma semana fria, uma semana nublada, sem o sol. É um convite para nós nos entristecermos, mas o sol está aí. O sol veio no dia de hoje. Então nós precisamos ver as necessidades uns dos outros. Nós precisamos cuidar da nossa família de fé, que é a nossa igreja. Portanto, vamos nos amar, vamos nos envolver cada vez mais, vamos ajudar os outros a vencer as dificuldades da carne, ajudar a entender como Deus os ama e quer estender a salvação sobre eles e a toda a sua família. E é para isso que nós somos livres. Então, liberdade está sendo muito mal interpretada no nosso mundo. Parece que hoje todos querem liberdade, mas não é bem liberdade, é uma espécie de uma libertinagem. Eles querem fazer o que eles bem entendem. O cristão está livre para agir conforme a palavra de Deus. E nós até refletimos ontem um pouco ali com as servas, o que está acontecendo nas escolas. As escolas, as crianças estão tendo a liberdade de refletir e escolher que sexo elas querem seguir. Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, você pode escolher. O mundo hoje quer escolher a homossexualidade. É incrível como essa moda está pegando. Você liga a televisão, pode ligar até nos canais a cabo. Existe o beijo de homem com homem, existe duas mulheres se beijando, existe os cabelos coloridos, existe tudo colorido, tudo é uma festa, o arco-íris está ali. Consideramos justa toda forma de amor, canta o Lulu Santos, já há mais de 30 anos. O ser humano está querendo liberdade para escolher algo que Deus escolheu. Deus escolheu menino e menina. Lá no jardim do Éden, Deus fez do barro e então soprou nas narinas do Adão e ele passou a ser alma vivente. E Adão estava triste, Deus viu sua tristeza e da sua costela ele faz uma mulher. Os primeiros seres humanos foram feitos pela mão de Deus. Mas aí quando Deus dá liberdade para o ser humano, Deus disse assim: olha, agora quem vai gerar vida são vocês. Deus faz com que a Eva seja a sua mão. A mão de Deus, sim, é cada uma de vocês, mulheres. O útero feminino é terra. E o sêmen masculino é a semente. Semente e terra geram vida. Isso é bíblico. Mas o ser humano está dizendo não. Vida é felicidade, é alegria. E vida é gerada com terra, homem com homem. Vida pode ser gerada mulher com mulher. Não é isso que a palavra de Deus diz. E eles acham que disso vão encontrar a felicidade. É ser livre
para decidir com quem vão ficar e viver para a felicidade. É por isso que o apóstolo Paulo nos alerta, dizendo: olha, nós não devemos agir como animais. O apóstolo Paulo, ele é contra nós agirmos como a nossa natureza humana quer agir. E a natureza humana, ela é estranha. Ela quer a bebida, ela quer o vício, ela quer a droga, ela quer tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é prejudicial para nós. A natureza humana muitas vezes quer beijar alguém do mesmo sexo. A natureza humana quer fazer coisas que a gente não entende. Mas isso é o nosso velho homem dentro de nós, querendo nos derrubar, querendo nos sucumbir diante de Deus. Afastem-se dele. Ele é um leão que ruge, querendo nos derrubar, por isso nos devorar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, não vamos agir como animais. O apóstolo Paulo então nos estimula a nós termos sensibilidade do amor de Deus, para tratarmos tudo com muita paciência, com muito respeito e com muito amor. Quem escolheu esse caminho da homossexualidade? Quem escolheu esse caminho do relacionamento homossexual precisa ser visto com paciência, precisa ser visto com amor, precisa ser confrontado sim com a palavra, mas com muito amor, com muito carinho, porque Jesus também morreu pelo homossexual, e Deus não sente prazer na morte deles, mas sim para que eles voltem à fé e vivam. Então nós, cristãos, conhecedores da palavra, nunca vamos nos deixar levar por esse modismo. Nós, pelo contrário, vamos cada vez mais orientar os nossos filhos e dizer que terra e semente produzem vida. Semente com semente não produz. E terra com terra, talvez minhoca somente, né? Não dá vida, não dá frutos, não dá árvore, não dá a árvore da vida. Então o apóstolo Paulo lembra que a natureza humana, ela é diferente do Espírito. O Espírito de Deus, ele quer coisas boas. E nós temos o Espírito Santo, ele nos foi dado no nosso batismo, isso é promessa da palavra. Todos vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, mas alguns, com o decorrer do tempo, amarram, algemam o Espírito Santo. Além de algemar, amarrar, amordaçam o Espírito Santo. Não deixam ele falar, não deixam ele agir. E em Jesus Cristo nós temos a chave para desamarrar as amarras do Espírito Santo, para que ele possa agir em nós. Aqueles que têm o Espírito Santo amarrado, eles sofrem aquilo que a Líria leu, eles gostam de adorar ídolos, eles gostam das feitiçarias, eles gostam das inimizades, eles gostam das brigas, das ciumeiras, dos acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, a divisão, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas como estas. E o apóstolo Paulo diz: olha, digo e repito, não herdarão o reino dos céus. Mas aqueles que têm o Espírito Santo agindo livre, leve, solto, com toda a liberdade para agir, esses agem de maneira diferente. Esses são os benditos do meu Pai, como diz Jesus. Esses sim, esses amam, esses produzem os frutos. E quais são os frutos do amor? São aquilo que diz o versículo 22 aqui do nosso texto. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Vocês têm exercitado tudo isso, o amor, a delicadeza, a bondade. Nós nascemos muito brutos, nós somos batizados, nós aprendemos a palavra de Deus, mas nós caminhamos num processo de santificação, onde nós vamos melhorando com o tempo. Perfeição? Não, nunca, jamais, só no céu. Mas a gente pode melhorar um pouco. Quem de vocês não sentiu o Espírito Santo agindo dentro de você? Você já teve vontade de um dia desses explodir, mas você não explodiu. Mas se fosse há 15 anos atrás eu explodia. Já notaram isso? Fosse 20 anos atrás eu explodia.
Mas aí teria todos os motivos para um excesso de raiva, e você pensou direito e disse: não vou. O Espírito Santo age conforme a nossa idade também. Ontem eu contei para as mulheres a história de um senhor lá, um conhecido meu, que um ano atrás me disse: pastor, eu há 9 anos atrás separei da minha mulher, não dava mais, era impossível viver junto, e hoje eu estou muito melhor, e ela também deve estar bem. Ele separou-se da esposa e deixou uma filha de 15 anos, uma de 13 e um menino de 9. Este menino de 9 hoje tem 19. A senhora estava aí ontem, lembro que eu contei. E esse menino foi trabalhar num posto de lavagem em Porto Alegre, conheceu uns meninos barra pesada, disseram: vamos ganhar vida lá na Argentina, e levaram ele para a Argentina. Lá ele se meteu com bebida, droga e arma e está preso. E esse senhor então me disse: olha, 25 mil reais estou pagando para o advogado só para ele poder ser julgado aqui no Brasil, e mesmo assim está difícil. E é um senhor que não tem esse dinheiro, ele não tem, ele está se sacrificando tudo. Ele me contou isso com os olhos cheios de lágrimas. Aí eu me lembro que eu falei para as mulheres ontem: olha, me deu uma vontade de dizer para ele: mas você lembra, há 9 anos atrás, quando você se separou, será que esse teu filho não perdeu o pai, não perdeu a referência, não perdeu o lar, não perdeu o exemplo? Me deu vontade de falar isso para ele, mas eu não falei, porque a lei para ele já estava duríssima. Então eu vejo que nesse ponto, eu ainda disse para as servas ontem: olha, 15 anos atrás eu falaria, eu largaria na cara dele. Não há necessidade, não há. Ter paciência, o silêncio. Lembram as servas ontem que nós lembramos a mulher adúltera diante de Jesus? Todos queriam apedrejar ela. E qual foi o maior dom dela? O silêncio. Ela silenciou, ela não deu desculpas esfarrapadas e nada. Ela se via com humildade diante de Jesus. E é essa humildade também que o apóstolo Paulo cita aqui, e a gente pode então exercitar. Olha aqui, amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Olha, na semana passada eu lutei para me dominar, para não dizer para ele: olha, lembra que há 9 anos atrás tu podia ter tomado uma decisão diferente? Quem sabe esse filho hoje podia estar contigo, na tua casa, família unida. Me dominei, não falei. Seria cruel demais para ele. Bem que ele deveria de ouvir, bem que muitos de nós deveríamos ouvir isso. A importância da fidelidade, ser fiel ao sim. Mas temos dificuldade. Não, procura a igreja, procura aquele que é o Senhor do casamento. O casamento é feito pelo noivo, pela noiva e por Deus. É uma corda de 3 fios que trançada é muito forte. Então que Deus nos exercite sempre nas nossas dificuldades, a nós buscarmos Ele e a colocarmos esses frutos da fé à disposição do reino dEle. Não amarrem o Espírito Santo, deixe Ele agir livremente para o bem da sua igreja e para o nosso testemunho aos de fora. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Nos coloquemos de pé.